Olá, caríssimos ouvintes, está no ar mais um Pode Conectar, o seu podcast do Connection Day. Hoje nós estamos aí com uma equipe especializada em um tema aí muito atual, muito recente, que é a inteligência artificial. E aí, o que você tem a dizer? As expectativas hoje são altíssimas. A gente já teve uma conversa ali atrás, super interessante. A gente fica até um pouco impressionado, né? E só crescendo aqui a expectativa e todo mundo bastante animado. Beleza, muito bom. Então, com as expectativas a milhão, nós vamos fazer a apresentação. Nós estamos aqui hoje com a Spark System, representada aqui pela Érica, que é a CEO. Seja muito bem-vinda. Estamos também com o Eduardo, conselheiro e CEO da Sparks. Obrigado. E muito bem, sejam muito bem-vindos. É uma honra para nós estarmos aqui com esse bate-papo. A gente conversou ali nos bastidores aí. O Eduardo, a Érica são pessoas aí excepcionais. E a pergunta que não quer calar, né? Fala pra gente aí um pouquinho como é que foi o surgimento da Spark, quais foram aí, o que motivou ela a entrar no mercado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez em Divinópolis. Tivemos aqui recentemente, né, no Divinópolis Summit. Foi, assim, sensacional. E estar novamente aqui no Pode Conectar é uma satisfação. A Sparks, ela nasceu em 2013, 3/13 de 2013, para trabalhar com Analytics. Na época, nós tínhamos um desafio num cliente da área da saúde, e ele precisava levar alguns resultados para São Paulo, ia participar de uma feira, e surgiu a primeira oportunidade de negócios. A partir daí, como todo empreendedor, com um pouco de frio na barriga, reunimos alguns amigos, na verdade 2 amigos inicialmente, e fica aqui o abraço aí para o Samuca, para o Lamac, que foram as pessoas que juntamente comigo montamos a Sparks. E na sequência, nós conseguimos aí angariar alguns grandes clientes de Belo Horizonte. Tivemos a oportunidade de trazer para Belo Horizonte um software chamado Rumby, que era sensacional para a época e a performance muito alta. E nós conseguimos apresentar... Isso aí em meados de... Isso era de 2013 para 2014, porque o primeiro projeto... Pouco tempo. Relativamente pouco tempo. E nós apresentamos esse software numa grande empresa em Belo Horizonte, na ArcelorMittal, e eles utilizavam tudo em SAP na época, e era o BO. E aí conseguimos implantar esse software, que foi um sucesso. A partir daí nós ganhamos alguns clientes no Brasil. Então foi o primeiro aí, o pioneiro. Sim, foi o pioneiro, foi o primeiro projeto que nós pegamos. Legal. Depois disso, crescemos bastante. É aquele frio na barriga, mas sempre crescer e sempre tentar, né? Sim. Foi o motivacional, né? Muito bom. E, né, dado esse primeiro case aí, qual que foi a motivação? O que moveu, né, a Spark a dar esse pontapé inicial? Olha, agora nós vamos entrar no mercado e bora encarar o mercado aí. Nós tivemos 2 pontos. Eu venho da área de desenvolvimento, né? Fiz curso técnico, enfim. E fui programador durante 10 anos. Depois fui para a área de análise de dados, fiquei mais 8. E sempre tive o sentimento de nós podemos fazer mais com o que nós temos tecnicamente. Mas nós precisamos nos organizar. Então, o objetivo nós vamos montar uma consultoria de desenvolvedores, uma consultoria de programadores, e nós vamos fazer a diferença. E graças a Deus nós conseguimos. A Érica vai falar um pouco também a respeito de desenvolver pessoas. Esse foi o pilar principal. E trouxemos a reboque o quê? Levar a tecnologia a algumas empresas que não teriam acesso às mesmas tecnologias pelos grandes players do mercado. Então, sabendo que a gente precisava crescer e outras empresas também precisavam crescer, e tendo certeza do nosso know-how técnico, a gente seguiu para fazer a coisa acontecer, vamos dizer assim, para levar esse conhecimento, para disseminar essa tecnologia. E graças a Deus estamos tendo êxito aí.
Muito bom. Então a ideia inicial seria alavancar outras empresas com conhecimento técnico, né, que vocês tinham, e isso aí foi, de certa forma, o exponencial, foi o motivo inicial para vocês darem esse pontapé inicial aí. Sim, e como Muito o nome bom. diz, foi o Sparks, né? Foi a fagulha para que a gente Era outra conseguisse... pergunta. Spark é uma fagulha. Olha. E nasceu também, tínhamos na época algumas empresas e o nome era o nome dos sócios. E como eu disse, o ambiente da Sparks é para trazer um ambiente colaborativo. Então não poderia ter o nome de A ou de B, porque eu já fui o CEO, hoje é a Érica. Coincidentemente seria E, né? Mas poderia não ser. Sim. Eu vejo que quando você quer aglutinar pessoas, o objetivo maior não pode ser em torno de uma pessoa, mas o grupo é o que traz o valor. Tem que ser sempre o grupo em si, né? E aí dentro do grupo nós pensamos em algo diferente. E o Samuca levou isso para a turma dele, na época ele era estudante, e tinha uma outra pessoa que tinha uma empresa de marketing, fez isso num preço bem acessível para a gente e trouxe esse nome, e nós não tivemos dúvidas na época de escolher. Era o nome certo. Spa. Érica, entra pra gente um pouquinho, como que você chegou na empresa também? Tá, aí isso reflete um pouco. Primeiro quero agradecer essa oportunidade, vocês estão abrindo as portas para a Sparks, mostrar o nosso trabalho aqui nessa cidade. Estou muito feliz de trazer o Eduardo também aqui, para cada vez ele vai ficar mais divinopolitano, né, Eduardo? Sim. Mas toda a minha trajetória, ela surgiu, sou de Divinópolis, estou em Belo Horizonte já há 23 anos, então mais tempo lá do que aqui. Fui para estudar psicologia, e aí quando formei, iniciei na área de RH, trabalhei muito tempo em telecom, e lá teve um gestor que ele me falou: Érica, vejo que você é muito pessoas, vejo que dá para você desenvolver, mas é importante você entender também de negócios, e foi essa grande virada que aconteceu comigo. Então, fui fazer o MBA na FGV em administração, e lá eu conheci uma pessoa que me colocou na área de TI em 2010, e por coincidência, essa pessoa trabalhava com o Eduardo, só que eu fui conhecer o Eduardo em 2017. 7 anos depois. 7 anos depois, mas já foi construído lá atrás. Então, nesse momento que você fez ali aquela migração para negócios, né? Começou a entrar nesse... negócio, exatamente. Aí lá atrás eu entendi que eu gostava de tecnologia, ainda não tinha, né, toda essa boom igual teve, era ainda algo que a gente contratava só analista de sistemas e programador e gerente de projetos, não tinha tantas... Né, eram mais limitadas, né, os cargos e... E aí, essa pessoa que era o gerente também e veio da mesma empresa do Eduardo, ele me introduziu, me levou para a empresa, me formou toda na questão de... Eu já entrei contratando SAP, profissional de SAP, então passei por multinacional. E aí, por entender muito de pessoas, do o que os profissionais eles estavam buscando, o que eles queriam aí em termos de empresa, o que as empresas buscavam dos profissionais, eu fui entrando nessa área de consultoria, de negócios, e aí conheci o Eduardo em uma empresa, e desde então nós firmamos essa parceria. Eu acho que deu muito certo, porque o Eduardo ele é uma pessoa também que valoriza pessoas, talentos, sabe identificar, então acho que essa parceria nossa deu muito certo nesse sentido. E aí nós estamos juntos aí desde 2017, né, Eduardo? Desde 2017. 7 anos aí de parceria, consolidados. Isso. Exatamente. Crescendo, eu vi muito dessa área de RH, recrutamento e seleção ainda é uma área que eu gosto muito, de identificar pessoas, profissionais, levar para as empresas. Mas também o Eduardo tem muito essa pegada de desenvolver, dar oportunidade para quem está chegando também. E isso traz essa identificação muito forte comigo. Eu acho que aí nós fomos desenvolvendo um trabalho com o time, foi só crescendo. Sim. Um ponto que eu acho interessante é que a Érica tem esse viés muito grande para analisar as pessoas como um todo, não só tecnicamente, mas tem um conhecimento técnico muito grande também, ao longo do tempo. Que favorece muito, né, nesse meio aí que vocês estão... Muito.
atuando aí. Às vezes eu brinco de falar, a Érica, ela só não programa, mas ela sabe tudo. Ainda, né? Ainda. Mas pode ser. Mas ela a parte de recursos humanos ali, negócios, ela domina com maestria. Não, eu já vi entrevistas da Érica perguntando para o desenvolvedor coisas que, assim, eu olhei e falei, cara, eu, enquanto desenvolvedor, talvez eu ia me embaraçar para responder isso. Então, isso eu vejo que é um ponto muito forte, quando você conecta as coisas. Então, a Érica tem esse lado de psicóloga, mas aliado também ao conhecimento técnico e muito estudo, né? Isso eu admiro muito nas pessoas e na Érica é muito evidente. Traz sempre coisa nova, trouxe uma metodologia para aplicar na Sparks, que é um sucesso, que é o Dojo, depois você pode falar um pouco. Muita gente que passou pelo Dojo, acho que a Érica vai falar mais adiante, tiveram êxito aqui com a gente e hoje estão fora. Enfim, é uma história longa e bonita aí. E principalmente as pessoas que já passaram pelos parques, a gente vê hoje que eles cresceram, já estão, tem profissionais que estão em Portugal, no Canadá, que começou como estagiário com a gente e foi treinado, foi desenvolvido, nós acreditamos, muita gente boa, o time é incrível, então, e a gente gosta muito de ver as pessoas crescendo, desenvolvendo, que acho que é o seu caminho, né? Sim, perfeito. É muito bom a gente ser reconhecido por nosso trabalho. Isso. E principalmente sendo mulher, é muito bom a gente ver uma mulher na área de TI crescendo tanto e sendo tão reconhecida. Eu acho que isso acaba sendo espelho para muitas mulheres que agora estão entrando na área. Verdade. E iniciando ali e se espelhando. Isso é muito importante. A Sparks em si, ela utiliza IA em seus projetos. Vocês podem falar um pouquinho sobre como vocês utilizam a IA em seus projetos? Sim. A IA é a inteligência artificial, para quem não sabe, né? É um termo que hoje já é bem difundido, né? A gente estava até brincando ali mais cedo. Hoje, a inteligência artificial, né? O mais acessível hoje que o pessoal utiliza no dia a dia, né? Tem algumas ferramentas, ChatGPT, Gemini e tudo mais. Mas a gente sabe, né, que é um ecossistema, não se restringe apenas à questão de chat ou de interações. É um ecossistema, né, um mundo à parte. Então, né, dado esse contexto, né, esse termo muito amplo, traz um pouquinho para a gente aí como é que vocês utilizam dessa tecnologia, dessa inteligência artificial aí no seu dia a dia, né, nos negócios da empresa, nos projetos. Eu acredito que hoje é mais fácil falar onde que a gente não utiliza a IA do que propriamente onde utilizamos a IA. Por quê? A gente utiliza desde o momento onde a gente identifica o lead. Nós traçamos um perfil do lead que nós queremos. Aí o lead é a empresa onde a gente quer agregar valor. Porque eu penso muito que é uma troca de valor que a gente faz. O objetivo nosso enquanto empresa é levar os nossos clientes a ter um resultado melhor através da tecnologia. E a gente tem que ter um match com o cliente, a gente tem que identificar uma forma onde a gente pode ajudar, melhorar o resultado. E eu acho que as empresas de tecnologia são isso. A tecnologia ela não pode existir por si só. A tecnologia ela vem a reboque de um negócio. Sempre a tecnologia está ali para melhorar o resultado de um negócio já existente. Então, a gente tem que, às vezes, enquanto técnico, enfim, calçar as sandálias da humildade e saber que a gente está ali como coadjuvante. Muito importante também, mas não somos os atores principais. Nesse sentido, a gente identifica, traça uma linha onde a inteligência artificial... A gente usa um algoritmo para saber esse cliente tem match com o que a gente está fazendo nesse momento, que é, por exemplo, a gente está trabalhando com a parte de desenvolvimento de profissionais para low code. Então, várias empresas precisam ter resultados rápidos através do low code e o negócio dela não é tão complexo. Então, isso no momento favorece a gente. Mas nós já prestamos serviço para bancos, enfim. Como eu já citei grandes clientes aqui, que isso não seria o ideal. Esse é um ponto.
os desenvolvedores utilizam no dia a dia com o Copilot, por exemplo. E aí você coloca ali o código e rapidamente ele consegue te apoiar para fazer o que você sabe fazer enquanto programador, mas ele vem acelerar esse processo. Então é um outro ponto. E uma coisa que eu acho bem legal é que a gente consegue, no levantamento, entender as histórias daquele projeto, jogar na IA, entender onde que a gente pode melhorar aquela história e apresentar isso para o cliente. E isso hoje está assim, disponível para todo mundo, a um preço muito acessível. Basta você ter a orientação correta para fazer isso. No caso aqui, a gente pega esse podcast e podemos, a partir dele, extrair muito valor. Só que antes, também conseguiríamos? Sim. Só que teríamos que escrever tudo, ler, reler. Dobro do trabalho ali. Exatamente. E então você acredita que a inteligência artificial hoje, eu ia te fazer uma pergunta anteriormente, ela não vai roubar o trabalho do ser humano, não. Né? Mas você acredita que ela hoje, com os recursos, com os recursos que ela, né, disponibiliza, ela é um grande aliado aí na tomada de decisão, né, na questão das histórias, né, que você fez essa introdução aí. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu diria que a IA, sim, vai roubar o trabalho de muitas pessoas. Por quê? Ela vai fazer aquele trabalho por você, ela vai tomar aquele trabalho, mas ela não vai te tomar o seu emprego, porque você vai continuar ali pensando a melhor forma de fazer, e isso é um jargão da área de quem estuda IA, que é: nenhuma IA vai ser melhor do que um ser humano, mas nenhum ser humano vai ser melhor do que um ser humano que usa IA. E eu acredito muito nisso, sabe? Porque é questão de conhecimento, é uma vantagem competitiva. Hoje a gente está falando de IA, mas isso é recorrente, porque hoje ninguém fala de calculadora. Como daqui a uns tempos ninguém vai falar de IA. Como ninguém hoje em dia vai para um hotel e pergunta se tem Wi-Fi. Está subentendido. Mas tudo isso no início trouxe para a sociedade algo que é disruptivo. E aí pode ser um tema para outro podcast, mas quando a gente pega a história, são ciclos. Então você tem a disrupção, você tem a disseminação disso, você tem o caos e você tem a própria resolução. Se a gente pegar, por exemplo, tem 100 anos que a gente utiliza o automóvel. Tiveram greves, enfim. Não, todo mundo que faz carroça vai perder a oportunidade de trabalhar e tal. E hoje? Hoje é a solução. Imagine se a gente tivesse que vir de carroça de Belo Horizonte. Viríamos, sim, mas é um pouco mais complexo. Então as coisas se ajustam. E assim também vai ser com a IA. Eu não tenho dúvida disso. Sim, pegando um gancho disso, ainda no âmbito empresarial, quando vocês iniciaram os projetos com IA, vocês sentiram alguma relutância das empresas em iniciar uma coisa tão nova assim, quando vocês iam apresentar um projeto que utilizava? Eu senti uma resistência natural em relação a quando a gente apresentava alguma parte da solução, alguma documentação, e afirmávamos que ali tinha também o trabalho da IA. Por quê? Parecia que a gente estava plagiando alguma coisa ou coisa do tipo. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é o prompt. O prompt é o que move a IA. A IA, ela não quer nada. Quem quer alguma coisa somos nós. Por comando, isso, né? A gente tem que dar o comando. A gente tem que falar o que a gente quer que ela faça. Mais uma vez, fazendo um paralelo com a calculadora, vai depender muito de como você vai utilizar a calculadora, como você vai gerir os números, como você vai apresentar esses números, quais são os resultados que você vai trazer com isso. A IA é mais uma ferramenta, como a gente tem calculadora e entre outras aí. A IA, na verdade, ela faz parte do processo, né? Ela não é o principal, então é bacana. E nessa mesma linha aí, você pode contar pra gente um pouquinho de case de sucesso, né? Algumas empresas aí que vocês né, aplicaram aí nessa questão da inteligência artificial. Empresas no geral, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Que vocês acham que engajaram ainda mais para vocês evoluírem, que foram grandes marcos.
A Sparks hoje tem um cliente de BPO, então é um cliente que faz a parte operacional de outros clientes. E eles têm como clientes grandes bancos, financeiras, enfim. E a gente teve a oportunidade de ajudá-los com o EA a fazer a parte de antifraude. E eles são muito eficientes nisso. É coisa que hoje, humanamente, seria quase impossível. Por quê? Tem uma parte de antifraude que é documentoscopia. Basicamente, você pegar um documento, ampliá-lo várias vezes, olhar se tem algum indício de fraude, se não. Enfim, essa é uma das formas que tem. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. E isso a IA faz muito melhor do que qualquer ser humano, né? Bem então, mais assertiva, né? Bem mais assertiva. Então, esse é um dos exemplos que nós temos. Fizemos também um assistente. Eu não gosto muito de tratar como assistente. Eu digo que é mais um agente, onde a gente consegue ler uma tabela onde estão as principais perguntas dos usuários e responder essas perguntas através de e-mail. Então, chega uma pergunta, nós temos uma base e ela lê essa base e constrói uma resposta. Mesmo que você pegar uma pergunta que chegar aqui no podcast e colocar no ChatGPT e vai devolver uma resposta plausível. Só que nós fazemos isso de maneira automatizada. Então, libera o quê? Tempo do pessoal do suporte para responder o que realmente é mais complicado, que ele vai ter que olhar na base de dados, enfim, e tratar melhor os seus clientes, que hoje é o que todas as empresas estão buscando e é o essencial. É o diferencial, né? E como é que vocês tratam essa questão de a base de dados? Vocês têm uma base de dados própria para fazer esse intermédio aí entre a inteligência artificial e o usuário final, a pessoa que está consumindo? Vocês usam alguma base já existente? Como é que funciona isso? Ampliando um pouco a resposta, hoje eu tenho algumas convicções, e uma delas é que o mundo é movido através das APIs. APIs, para quem não sabe, é como é a língua dos sistemas, né? Então, é como um sistema interage com o outro. Como eu já citei aqui a questão da colaboração, da mesma maneira que nós somos colaborativos, os sistemas também são. Então, não seria assim... eu acredito que hoje não tem uma base única de sistema que responde à altura a IA. Mas quando você começa a consumir as APIs, e aí explicando brevemente a API, eu costumo dizer que a API é a antessala do cofre. Por quê? Quando a gente chega no banco, nós vamos sacar um dinheiro, hoje ninguém vai ao banco mais, né? Mas enfim, você senta na antessala, conversa com o gerente, se apresenta, mostra as suas credenciais, na API também isso, a gente tem o token, ele vai lá, pega o dinheiro, te devolve, mas ele não deixa você entrar no cofre. Por quê? Cada banco tem o seu cofre. E hoje nós temos grandes bancos, que são os birôs, onde a gente vai buscar essas informações. Para quê? Para incrementar o dado que nós temos. Então, nós buscamos APIs em vários locais para construir uma solução. E um ponto interessante que eu vejo ou você fornece uma API, ou você está consumindo uma API, para que você consiga aí gerar os dados necessários, como você perguntou. Você tem a base própria? Não, não temos. Acredito que se tem, são poucas empresas, e mesmo assim ela está fornecendo uma API. Muito bom. Então, isso aí, na verdade, são comunicações, né, que são feitas, só trazendo a API. Quando eu estava aprendendo a programar, é um termo abstrato, né? A gente acaba não... e uma analogia muito, muito legal que eu fiz, trazendo um pouco de um detalhamento aqui da história. Mas ele trata como se fosse o garçom também. Por exemplo, você é o cliente, a API é o garçom, e você está no restaurante, é uma cozinha. Então, você faz o pedido, a API vai na cozinha, seria o garçom, e traz o seu pedido. É um excelente exemplo. Cultura para os nossos ouvintes aí. Legal. Um pouquinho para trás, né, vocês, eu acredito que antes de iniciarmos, né, vocês
mencionaram que a Sparks tem os planos de vir para Divinópolis. A gente queria saber um pouquinho de quais são os planos de vocês para o cenário de Divinópolis e se vocês podem falar um pouquinho qual a visão da empresa para o nosso cenário. Sim, isso começou essa ideia de trazer o trabalho da Sparks para Divinópolis, porque eu comecei uns 4 anos a atender alguns clientes aqui. Veio até através da Letícia, que eu cheguei a palestrar no primeiro Connection Day, fiz essa conexão com ela. A partir daí, eu comecei a entender um pouco esse mercado daqui e eu fui identificando. Eu entrei muito nessa parte de tanto fazer o acompanhamento de alguma empresa em específico, desenvolvendo pessoas e contratando, e eu fui identificando essa necessidade, assim, de trabalhar mais efetivamente aqui em termos de valorização de profissionais. Eu identifiquei que estava tendo que buscar muitas pessoas fora, porque o que as empresas necessitavam aqui, às vezes, não estavam encontrando. Os próprios profissionais daqui, à medida que eles vão evoluindo, até a gente conversou sobre isso, né? Às vezes, eles vão buscar oportunidades fora, que isso também é ok. Acho que TI tá amplo. A gente pode hoje, principalmente com o home office, pós-pandemia, a gente pode atuar em qualquer lugar. Mas eu vi um grande potencial aqui e também como que a gente pode trazer mais essas pessoas daqui, trazer mais oportunidades. E agora eu vejo que está num momento aí bem forte, né? Estou dentro do ecossistema e de inovação também do InovaOeste. E aí eu fui falando com o Eduardo, assim, Eduardo, tem muita coisa para acontecer ali. Acho que a gente pode trazer aí a expertise da Sparks, nosso trabalho, fazer parcerias. Eu vejo que tem muito projeto bom sendo desenvolvido aqui, de startups, de muitos profissionais bacanas. Então, eu estou muito motivada para seguir esse trabalho e também agora de uma forma mais oficializada, né, concretizada. Sim. Aqui com a Sparks, para a gente trazer esse trabalho de IA, de projetos de consultoria, mesmo para que seja aí uma ponte para as empresas em termos de serviços, de pessoas, de acordo com a necessidade da local mesmo, né? Muito interessante. Até entrando nesse termo aí que você falou aí por último, né? Hoje no cenário de Divinópolis a gente vê que as empresas têm essa limitação, né? O pessoal está evoluindo, vamos dizer assim, algumas mentalidades, mas nessa questão de problemas internos, né, tudo mais, isso aí ainda é uma realidade, vamos dizer assim. Empecilho para muitas empresas. Isso. E você citou esse termo, né, de consultoria. Como é que vocês pretendem abordar, né, utilizando essa questão de consultoria? Como é que vai a ação, né, o plano de ação para o mercado? O que vocês pretendem trazer aqui nesse contexto aí de consultoria? Érica e eu temos nossas reuniões estratégicas e que a gente tem como plano para Divinópolis não é simplesmente trazer serviço de tecnologia. Nós precisamos também trazer a parte de desenvolvimento dos profissionais. A gente precisa trazer o ar que nós já respiramos fora, enfim, em outros lugares, outras empresas geograficamente distribuídas, para que a gente tenha aí como juntar, unir com essa vontade que temos aqui em Divinópolis de crescer. O Connection Day é um dos exemplos. O Divinópolis Summit é outro exemplo legal. Então, cara, vamos unir essas coisas. E aí sim, co-criar aí soluções, um futuro promissor está à frente. Agora basta a gente realizar. Então, nós já temos aí ideia de fazer palestras, a gente tem ideia de trazer para aqui um time de profissionais para que a gente consiga alocar em determinados clientes, ter o conhecimento do negócio em si e, a partir daí, com o conhecimento do negócio, construir produtos. Hoje já tem cliente em Divinópolis sendo atendido assim, né? Sim. Que a gente faz a mentoria a respeito de dados com eles, enfim, questão de banco de dados, enfim, mas a gente não aporta somente o conhecimento em si, a gente mostra ali
pavimenta para que eles consigam seguir sozinhos. Não existe mais esse lance de lan house, né? Que você vai no lugar ali, usa a tecnologia e pronto, acabou. Hoje é uma simbiose da tecnologia com o negócio. Exatamente. Porque eu vejo que a tecnologia, as empresas em geral, hoje está evoluindo tanto, é tanta coisa que é muito difícil uma empresa ela se manter sozinha, tendo, né, só o pessoal interno, e a parceria é muito importante, porque às vezes tem uma demanda que você pode utilizar ali da expertise de determinada empresa, juntamente com o cliente. Vi uma palestra, eu estava até conversando com o Eduardo essa semana, de as pessoas passarem a ver a tecnologia, a gente sabe que ela é complexa, mas também ver ela de uma forma simples, a importância de parceirizar. Né, eles usaram essa expressão, eu achei interessante, assim, porque tecnologia é isso, né? Não, é quase impossível você fazer tudo tecnologicamente sozinho. Então, fazer essa parceria é muito importante. E uma empresa de consultoria, ela vem para ser esse braço. É onde você não tem ali aquele profissional ou aquela expertise, ela vem para poder te auxiliar nesse processo. E para tornar ela mais simples, mais ágil, mais efetiva em todos os sentidos. Até com o know-how também, né, que vocês têm, já trabalharam aí com grandes players do mercado, né? E eu creio que com certeza vai vir aí para somar, porque, né, o cenário aqui, eu já trabalhei em algumas empresas aqui, a Bruna também, né, Bruna, tem esse contato aí. Eu tenho certeza, né, que com o que a gente está trazendo aqui, essa questão da inteligência artificial, né, é uma coisa que vem a agregar e, né, atrelada aí a questão de consultoria, com certeza vai ser sucesso, né, Bruna? Vai ser uma grande inovação para o nosso cenário aqui. E de acordo com essa vinda de vocês também, vocês esperam, quais são as skills esperadas? Vocês esperam fazer algum recrutamento aqui? Sim, isso está totalmente junto, porque para fazer tecnologia nós precisamos de pessoas. Referente a esse recrutamento, quais são as skills técnicas e soft skills que vocês esperam? Isso depende muito do contexto de cada empresa, né? Eu e o Eduardo passamos aí, já trabalhei em multinacional, nós temos clientes aí que são, né, grandes empresas aí de mercado, então vai depender muito da particularidade do momento de cada empresa, da inovação que ela está criando e está aberta principalmente, né, naquele momento. Então, mas hoje, pensando no contexto geral, é importante nós buscarmos pessoas que estejam abertas para aprender, porque o tempo todo é agora para momentos de tecnologia, é aprendizado contínuo. A empresa também, ela tem que ter essa mentalidade aí adaptativa, de estar sempre aí também aberta pro mercado. E quando você fala de skills, eu até vi uma palestra que foi com Ragazzi, que eu achei a coisa mais interessante em termos de IA, que ele é o diretor aí do Bernoulli, conversei com o Josias também, então foi para Harvard para ver a questão de, né, o que ele vai trazer de inovação para a área de educação, e lá ele falou assim, que hoje os profissionais estão tendo uma virada de chave, que eles precisam muito mais agora aprender a perguntar do que dar respostas. Então, não só pro chat GPT, né? Mas eu acho que essa geração que tá vindo agora, eles já vão ter esse mindset aí mais desenvolvido, porque eles já estão acostumados a perguntar e ter as respostas. Mas quem já vem aí do mercado é uma mudança mesmo de pensamento, de forma de agir, porque com IA nós temos as respostas muito mais concretas, confiáveis, mais validadas. Mas nós sempre estivemos aí naquele formato de, vamos fazer uma prova, tem as perguntas e responder. Modelo tradicional, né? No tradicional, mas o profissional hoje, agora principalmente com o IA, ele vai ter que saber fazer as perguntas certas. Então é aquele profissional que está aberto aí a aprender, que
vai saber resolver problemas, que vai ser adaptável e, principalmente, que esteja aberto a aprender. E, ao mesmo tempo, as empresas, que ela vai gerar mesmo essa abertura para os profissionais, ela vai estar aberta aí à inovação, aos seus projetos, para poder crescer e acompanhar. Hoje, nem toda empresa ela é de tecnologia, mas toda empresa ela tem que ser tecnológica. Com certeza. Hoje a tecnologia, ela, de certa forma, ela virou um meio que as empresas precisam para ser sustentáveis hoje no mercado, né? Igual eu conversava esses dias com minha esposa, o tiozinho ali da vendinha, né, que anotava e tal. Uhum. Infelizmente, né, ou felizmente, hoje grandes players do mercado aí que utilizam a tecnologia como aliado, né, acaba, de certa forma, tomando o espaço dessas pessoas que hoje, né, fazendo o link aí que você falou, se o perfil, né, a pessoa não tiver esse perfil proativo, né, de perguntar, de correr atrás, de conhecer, de buscar estar antenado nas tecnologias, né. Eu gosto muito de dar um exemplo. Hoje eu atuo com desenvolvimento de software, mais especificamente no front-end. A gente tem uma tecnologia que há 6 em 6 meses ela é atualizada. Exatamente. Então, o profissional que não se atualiza, não estuda, não se capacita, ele fica obsoleto, né? Exatamente. E muito rápido, né? Você está falando período de 6 meses. É exatamente o tempo de atualização das versões, né? Exatamente. Sim. E a inteligência artificial veio para potencializar isso, né? Porque hoje, né, você consegue ali através de um prompt, ou através de alguns comandos ali, ter acesso a informações que em tempos passados você demoraria horas numa pesquisa de livro ali, né? Numa Balsa que chamava, você lembra? Era um livro, um Atlas, a Bruna não deve lembrar não. Mas hoje não, hoje você pega a história de uma grande empresa, a história de uma personalidade, você já tem acesso muito rápido. Então, assim, além de popularizar, né, o conhecimento de certa forma, é uma tecnologia que quem for aliado, né, levar ela como aliado, vai se destacar e vai estar à frente aí no mercado. E é um grande diferencial para as empresas que tem esse profissional que já está sabendo usar a IA. Até tem meu filho de 15 anos, Eduardo tem, eles já estudam, né, fazendo perguntas para o chat. Por isso, quando eu falo que para a gente ainda é uma virada, né, de chave, aí, é uma mudança de mindset, mas essa geração que está chegando agora, eles já vão entrar num outro, né, de uma outra forma de trabalhar, de pensar. Sim. Então, a gente tem que acompanhar essa mudança também e as empresas estarem abertas para isso. E identificar, hoje, o recrutamento e seleção, a busca de profissionais, a contratação, ele está cada vez mais estratégica. Né? Então, você tem que pensar no contexto como um todo, quem está, você vai me fazer essa pergunta, mas quem está entrando no mercado, o que eles podem buscar, né? E aí, estudar mesmo o mercado, exatamente, saber o que as empresas estão utilizando em termos de tecnologia, qual o caminho que eles precisam seguir, o que eles precisam se capacitar, ter essa calma de poder aprender também, porque acaba que vem também nessa geração aí muito acelerada, muito rápido, né? Muito volátil. Para poder crescer rápido, já quer virar o sênior em 2 anos. Então, tem que ter essa calma para você entender, aprofundar, conhecer. Então, é um caminho também, né? E isso é importante ter essa visão em termos de skills, de profissionais, e as empresas estão buscando também esse perfil que sabe, não é que sabe esperar, mas que sabe construir, né? Todo um processo de conhecimento, de desenvolvimento mesmo profissional. Isso é muito importante. Você citou os filhos de vocês que já estudam fazendo perguntas, referente a vocês que já têm uma certa experiência com inteligência artificial. Vocês acham que a inteligência artificial pode prejudicar essa nova geração de desenvolvedores que está se formando agora? Pode estar influenciando no ensino? Influenciando, com certeza. Sim. Prejudicando, eu acho que não é o melhor termo para a gente colocar. Por quê? Porque tudo depende de como é usado. E aí
eu vejo que, assim, uma arma na mão de um policial é para defender a sociedade, enquanto em outras mãos a gente teria medo, porque a gente sabe que não está na mão de uma pessoa qualificada para aquilo. Sim. A inteligência artificial, ela vem para trazer o conhecimento para todos. Agora, como que nós vamos utilizar esse conhecimento? Esse é o ponto. Trazendo um pouco para o contexto das empresas, várias empresas chamam a gente para... Eu quero fazer um projeto de IA, mas as empresas não querem ter o roadmap a respeito do que elas precisam. Elas não sabem se os dados estão com a qualidade necessária. Às vezes os processos não estão bem definidos, mas ela quer utilizar a IA para falar que utiliza a IA. Então, eu digo o seguinte, eles não sabem o que estão pedindo. Porque a IA ela vem para fazer mais rápido e para tornar as coisas exponenciais. E o que tiver errado, ela vai jogar em cima da mesa dos gestores. Tá vendo isso aqui? Pois é, porque estava errado, você exponencializou o que não deveria. E aí, para a gente fazer um paralelo, é como uma rodovia, que eu já citei aqui, pavimentada, enfim. Então, você pode ir rápido nessa rodovia com segurança. Isso aí é você fazer o quê? Um assessment. Entender qual é o processo daquela empresa, quais são os dados mais utilizados, enfim. Tem toda uma metodologia aí para que a gente consiga fazer isso. Agora, se os gestores hoje não têm paciência para fazer isso, imagina nossos filhos. Então, é uma linha tênue aí entre a IA que vai ajudar e a IA que vai desviar, talvez prejudicar. Depende de como a gente usa. Hoje, uma empresa que ela utiliza os dados, ela vai ter mais previsibilidade aí do seu negócio, ela vai saber definir aí os próximos passos, definir o que é que ela precisa em termos de pessoas num processo futuro, resultados, estratégia, ela pode auxiliar a empresa em todos os cenários. Isso. Depende de como ela vai utilizar e quanto ela vai estar aberta para isso. Até em termos de profissionais, ela vai te indicar ali o que você precisa em termos de competência para trabalhar aqueles dados, para trabalhar o seu negócio. Então, você tem uma infinidade de possibilidades com a IA. Depende de como o Eduardo falou também nessa parte. Eu achei bem legal da questão do policial com uma arma, uma pessoa que não tem qualificação. A Spark hoje ela tem, né? Spark tem esse potencial, ela tem essa capacitação, né, para poder utilizar a IA para apoiar as decisões da empresa, né, para poder ter mapear o ecossistema da empresa, para poder, né, tomar decisões e tudo mais. É isso mesmo? Decisões mais assertivas, né? E aí, um dos pontos que a gente sempre conversa, já aconteceu irmos em cliente, não, porque eu acredito que não é o momento, ou a gente vai fazer internamente, não é o momento de ter uma consultoria. E traz alguém que vai executar. Então, traz um executor. Um executivo traz um executor para executar algo que não está bem definido. Isso é a fórmula... Isso é a fórmula do insucesso. E às vezes traz uma pessoa que não tem a qualificação adequada para fazer o todo. O cara é um excelente profissional, tem uma excelente entrega, tem ótimas referências para ser um DBA. Ok, ele vai fazer aquilo ali com maestria. Só que hoje nós temos bem dividido as atividades. Ele não vai ser o cara que vai fazer a parte de clean dos dados, vai limpar os dados, vai organizar esses dados da melhor forma. Para isso você tem que ter um arquiteto que vai fazer isso. E o arquiteto, às vezes, ele não tem o soft skill pegando essa parte aí para ir lá entender com os gestores o que os gestores precisam. Então, muitas das vezes, a galera da TI, e quando eu falo da galera da TI é porque eu sou da galera da TI, eu sou um mix aqui. Mas então, traz algo pronto e acabado. Sim. E aí você olha assim e fala, não é exatamente isso
que eu preciso, aí tem que refazer, enfim. Tem que ter alguém ali para fazer esse meio de campo. Tem que ter o DBA, tem que ter o arquiteto. Por isso o conceito de squad. Então você tem uma squad para que você trabalhe com cada membro mais solto para fazer, com liberdade para fazer o que ele faz de melhor. E aí alguém para ser o interlocutor dessa squad, para entregar valor para a empresa. Entregar valor aí, passando para o Scrum, enfim. A gente tem um tempo X para que você tenha valia no que você está entregando. Porque fazer uma campanha para o Dia das Mães e entregar em setembro não funciona. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que a gente precisa? Ter alguém para ser o maestro disso aí. Para dar tempestividade nas coisas. E aí, sim, o gestor está ali para fazer isso. Ele não está ali para falar que teve um erro lá no banco de dados, enfim. Então, a gente tem que organizar essas entregas. Eu vejo que para organizar isso, primeiro você tem que entender o que você vai entregar. É entender para depois atender aquela demanda. Muitas das vezes o cara já quer ir logo no atendimento, né? Não, eu preciso de... Você fala, espera aí, mas como assim? Você tem certeza que precisa disso? Por quê? Porque essa é a minha principal dor. Quando você vai ver, a dor não está na entrega, não é no dado que ele está vendo para tomar a decisão. A dor está lá atrás, no início. Enfim, aí são questões bem técnicas também, que não carece a gente entrar aqui. Isso daí é fazer aquela análise de requisitos, né? O que realmente o cliente precisa. Porque muitas vezes, às vezes, ele chega querendo uma coisa, mas ele não de fato precisa. Exato. Muitas das vezes porque ele também não tem expertise, né? Ele tem uma dor, mas é aquela dor, igual você falou, ele tem um problema aqui, mas o problema esse problema que foi ocasionado por outros fatores, né? Exato. E isso aí entra essa questão, é um pente fino que é passado, né? Análise de processos, né? Ver como é que a ignição está funcionando, se tem alguma falha ali. Exato. E muitas das vezes o que a gente identifica é que a dor não é ruim, porque a dor é a dor do crescimento. O cara fez um exercício muito grande para crescer e ele está sentindo agora o quê? A dor de ter que tomar decisões com grande volume de dados, com aumento de cliente, da mesma forma que ele tomava decisão há 5 anos atrás. E aí sim, ele tem que cuidar dessa dor. Por quê? Pode doer tanto que ele para de crescer. E a gente está aqui como consultoria para fazer isso. E pegando mais um gancho, está aí a diferença entre consultoria e uma empresa de desenvolvimento de software. Porque a consultoria, ela faz o todo. Nós temos os consultores, nós temos os desenvolvedores, nós temos os gestores. Então, a gente vem para trazer uma solução, para agregar valor e fazer jus a parte do valor que nós agregamos. É esse um dos pilares aí que a gente tem, né? Certo. Para fechar essa parte de recrutamento e tal, a gente comentou que a Sparks tem uma capacitação, né? Como falamos, o profissional de tecnologia é aquele profissional que ele estuda a carreira inteira. Isso mesmo. Como que funciona para vocês o crescimento dentro da empresa? A gente ficou sabendo que tem como que chama o nome? Dojo. Um dojo. Conta pra gente o que é o dojo e como que funciona. É uma prática japonesa que nós implementamos. Hoje é muito usada em hackathon e hoje a gente vê muitas empresas que têm facilidade aí num processo seletivo de já entrevistar, identificar, tem os gestores, outros. Aí tem a questão do teste prático, o teste técnico, que é uma grande questão que os profissionais às vezes querem fazer. E nós implementamos a prática do dojo, que despertou grande interesse tanto das empresas como dos profissionais, porque é um desafio técnico, que tem uma pessoa que conduz o dojo, então ele coloca ali um desafio, ele numa sala, que o time, todos eles vão tentando resolver
aquele desafio. Geralmente um problema de lógica, aí vai depender para qual tipo de vaga, qual as skills ali, né? Ou as stacks que estão precisando avaliar. Então, ele avalia tanto a parte conhecimento, habilidade e atitude, que a gente chama de chá, né? Então, ali, um fica sendo o piloto, o outro o copiloto. Então, o piloto, ele assume ali o processo de desenvolvimento, o copiloto depois ele entra para poder resolver, e depois isso vai rodando, né? Então, é como se fosse uma luta Sim. ali, uma prática japonesa, que veio dessa referência, e isso dá para identificar muito ali todo tipo de habilidade Sim. mesmo, tanto a questão lógica, de iniciativa, de conhecimento, e isso tem sido muito uma prática que pode ser levada muito para a empresa no dia a dia, porque às vezes eles falam que tem muitos bugs, né? Sim, é um termo comum no nosso meio, né? E às vezes ficam dias para tentar resolver aquele bug. E a pessoa que faz muito essa prática com a gente, ele fala, às vezes chama todo um time, faz uma prática de 2 horas, colocar aquele problema e todo mundo tentar resolver junto. Muito isso, legal. Em pouco tempo, e às vezes em 2 horas já tem aquele problema resolvido. Muito bom, porque é bom que vê em si o trabalho em equipe, a competitividade, que eu acho que em si pode ser uma coisa boa, né? Quando eu estava aprendendo a programar ali, era sempre um grupo contra o outro. E aí é o contrário. Campo de batalha, né? E ali é o contrário. E era legal por causa disso, né? Porque tinha... Mas o dojo, completando, as pessoas elas gostam muito dos candidatos quando participam, porque além deles aprenderem, porque eles saem com o aprendizado daquele processo, eles se sentem bem de ter uma atividade colaborativa, e ver que quando você trabalha em conjunto, um ajuda o outro, o resultado sai muito mais rápido. E acaba sendo divertido. Eles adoram e ficam super interessados em ir para a empresa, às vezes é aquele processo de competição, e acaba que eles mesmos, colocando até já dando um spoiler para o pessoal que fazem, mas às vezes eles mesmos já definem quem está sendo o melhor, porque eles escolhem depois aquele que vai fechar o problema. Então, ali eles mesmos identificam quem tem aquela melhor habilidade, mas todos contribuíram. Então, é muito legal. Você queria falar alguma coisa? Não, é só ilustrar um pouco do dojo. Então. A gente pega um desafio, coloca na tela, e aí estamos sentados aqui. Então, a Érica vai ser o piloto, ela vai começar a programar, e aí, entre nós vamos definir qual é a linguagem, se tem algum expert em um assunto ou não, mas na hora que ela começa a desenvolver, a solução está na mão dela. Eu posso apoiar, mas eu não posso pegar o teclado e fazer. Só que eu já sei que a hora que ela terminar, esse teclado vai passar para mim. Então, é como no dia a dia, você está desenvolvendo, mas depois que vai para a produção, tem um pessoal que vai dar manutenção nesse software. Só que nesse ponto, qual é a minha reação? Eu vou ajudar a Érica dentro do raciocínio dela? Eu vou questionar a questão técnica, eu vou questionar a questão da lógica dela, e como eu vou fazer esse questionamento? Eu vou fazer esse questionamento de maneira proativa, mostrando que eu também tenho a contribuir, ou simplesmente mostrando que não, eu faria melhor. Então, dentro disso aí, a Érica consegue identificar muito bem os candidatos. Muito bom. Acho que é bem interessante todo mundo conhecer. Com certeza, o dojo é um termo já bem difundido, né? Uma técnica ali muito interessante. Você deu uma explanada aí sobre esse tema, muito legal. Agora, mudando de tópico aqui, né, a gente estava conversando ali nos bastidores sobre a questão de projetos, né? Tem até que estava mostrando para a gente ali, eu coloquei assistente aqui, mas é um outro termo, né, que você gosta de utilizar. Fala um pouquinho dele para a gente aí. Jardives. Jardives. Nós construímos uma inteligência que ela pode ser treinada rapidamente para responder questões específicas. E aí é uma brincadeira interna. Luiz, Daniel, obrigado aí pelo apoio para a gente conseguir trazer aqui hoje.
Basicamente, a gente utiliza uma rotina de LLM, junta isso com um conteúdo que a gente pega. Por exemplo, nós fizemos aqui uma brincadeira com vocês, e aí basicamente nós entramos lá no YouTube, pegamos os vídeos de vocês, trouxemos isso tudo para um formato X e treinamos a Jardives, porque é uma homenagem para Divinópolis. E internamente a gente trata como Jarvis, que é a inteligência artificial do Homem de Ferro. Então, nós fizemos essa brincadeira aí que você teve a oportunidade ali de ver. Sim. Acho que o pessoal vai gostar também de ver. É bacana. Então nós estamos aqui, né, com o sistema aberto, né, o Jardives Assistant. E aí, como é que funciona? Eu tenho que imputar algum prompt? Como é que é? É o prompt normal, como a gente usa nas LLMs, mas... Isso aí, ó, boa pergunta. O que você faz? Vamos ver o que ele vai responder. Clica ali na setinha. Olha, então ele fez um overview do podcast que nós gravamos aí. Foi o primeiro podcast, né? Eu e o Júlio. Basicamente, é uma solução onde a gente utiliza do que já tem no mercado e a gente pode plugar isso aí tanto na base de um GPT, de um Gemini, e o principal, a gente traz isso para o seu universo, a gente traz isso para o seu contexto. Como a gente não tinha o contexto, nós buscamos, através de outras ferramentas na internet, o episódio, baixamos a legenda e lá tem todo o conteúdo. Então, se você perguntar algo aí a respeito do conteúdo em si, ele vai te responder. O que foi falado no podcast? Agora vamos ver a resposta, né, que vai vir contento. Transformação digital nas empresas, é isso mesmo? Foi exatamente, esse foi o tema abordado. Nós fizemos aí, passamos sobre a inovação na transformação digital, que é um tema aí muito contemporâneo, né? Como as empresas estão se adaptando às novas tecnologias, os desafios e como os profissionais podem se preparar para esse cenário. Exatamente, foi 100% assertivo. E é interessantíssimo, porque com base nisso, vocês podem pegar a base de dados das próprias empresas e meio que treinar a inteligência artificial. A gente aprende, né, que para treinar a empresa precisa ter um grande volume ali de dados para ela ser assertiva de fato. Sim. E ser muito eficaz. A gente consegue aí preparar o dado para que a gente consiga responder com inteligência. E eu vejo que isso é o que as empresas hoje estão buscando, que é o que? Agilidade. Para responder isso aí, poderíamos ver o podcast inteiro e... não, mas você quer algo resumido. Enfim. E o exemplo do podcast serve, como você disse, Bruna, para qualquer empresa. Depende dos dados que nós vamos colocar aí. Nós temos uma outra parte desse mesmo projeto que a gente linka as coisas, que é a parte conversacional, que é responder hoje, e isso é normal do ser humano, né? É muito mais tranquilo para a gente falar do que propriamente digitar, escrever, algo do tipo. Então, Alexa, o que aconteceu no primeiro episódio do Pode Conectar? É o mesmo que a gente está fazendo aí, só que de maneira conversacional. E aí você vai poder fazer isso no carro. Você está dirigindo e o carro está te respondendo. E aí, quando você chegar numa reunião, você pode estar perguntando a respeito do business do seu cliente. Chegar lá, você vai ter feito para casa e o carro te levando do ponto A ao ponto B. No nosso caso aqui, não é um carro autônomo ainda, né? Mas se nós não temos o carro autônomo, pelo menos a parte conversacional vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Muito bom. Pra gente fazer um adendo e fechar, realmente tem alguma coisa que vocês almejam pro futuro da Sparks? Um marco que vocês ainda não alcançaram, mas que vocês querem alcançar? E como vocês pretendem chegar lá? Eu hoje sou uma pessoa realizada enquanto Sparks, enquanto tempo que eu tive na Sparks, e sou realizado também de deixar a Sparks em mãos tão boas como a da Érica
e do time que nós temos, porque o que nós crescemos, as soluções que nós demos, foi graças ao nosso time. E também graças aos nossos clientes que confiaram na gente. Porque confiar numa empresa que nasceu de desenvolvedores, no início a gente não tinha tino algum para fazer negócio, então o viés de desenvolvedor querendo solucionar problemas, mas a empresa ela não vive só de solucionar problemas, ela também tem a parte de caixa, enfim, N coisas aí que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e conseguimos romper os 10 anos. Eu tinha como objetivo fazer algo na minha vida que perdurasse, e a Sparks eu considero que é esse algo, e agora ajudando outras empresas em outras frentes, também estou me realizando em novos horizontes. E queria que a Érica falasse um pouco da visão dela agora como a nova CEO o que ela almeja agora para o futuro. É continuar crescendo. Vejo com muita expectativa e de uma forma muito positiva essa entrada em Divinópolis, no Centro-Oeste como um todo, ser essa parceira mesmo de projetos, de tecnologia, de negócios. Fico muito realizada também de ver crescimento de pessoas e aprendizado. Então, essa é a grande expectativa, continuar levando tecnologia para todos os lugares possíveis, né, onde ela está, e ela está em todos os lugares, então pensando dessa forma, gerando oportunidade para talentos, identificar talentos locais, como a gente também trabalha isso, né, fora, Belo Horizonte, a nível Brasil também, então auxiliar e ter essa parceria, porque eu vejo que tecnologia a gente faz junto, não dá para fazer sozinho. E essa é a expectativa mesmo, e tenho certeza que vai dar certo. Aqui tem pessoas incríveis, profissionais incríveis, grandes projetos, então por isso que está muito motivado aqui. Com certeza, o cenário é favorável, né? Obrigado. Fazendo as considerações finais aqui, né? Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Para a gente foi muito enriquecedor, creio que para a comunidade também, com certeza. É um tema que eu tenho muito interesse, que é a inteligência artificial, e né, com a vinda da Sparks aqui para Divinópolis, todos temos a crescer, né? Tanto a empresa como o cenário aqui que carece, né, hoje de empresas que têm essa visão aí. A inteligência artificial, que é um tema tão, né, o bico, né, ele tá no nosso dia a dia, é um exemplo que o Eduardo deu anteriormente. E, né, você quer falar alguma coisa, Bruna, antes de finalizarmos? A gente tem alguns avisos também. Para você que é uma empresa que tem a vontade de vir para cá, fazer uma entrevista, ser parceira do Connection e ser parceira do Pode Conectar, a gente está de portas abertas, tá bom? E vai ser muito, muito legal, muito interessante. E aí a gente está super feliz ali em estar recebendo todos. Com certeza. Né, para quem não conhece, o podcast, né, Pode Conectar, ele foi uma iniciativa criada aí para a gente trazer, né, estamos aqui com os canecos, foi uma iniciativa criada aí para alcançarmos, né, o público, os amantes da tecnologia, né, trazendo pessoas qualificadas, né, para trazer uma bagagem para o nosso público, e agradecer também, né, os nossos parceiros, né, agradecer a Sparks, a Luarte também, né. Nós temos uma lembrancinha aqui, um presente que, né, nós preparamos aqui para vocês, e colocar, né, nossa comunidade aí aberta, né, para todos que têm interesse, né, uma comunidade que foi feita aí por pessoas da tecnologia, para amantes da tecnologia. Então, gente, muito obrigado pela presença. É uma lembrancinha aqui que nós temos aqui para vocês da Luarte, né, nossa parceira. Espero que gostem. Muito obrigado mais uma vez aí. Uma lembrancinha que vocês têm que guardarem e lembrarem. Obrigado. Muito obrigado, gente. Guardar mesmo. E aí quando tiver um escritório aqui, vocês já podem pular. Com certeza. É isso aí. E com isso finalizamos mais um Pode Conectar, o podcast do Connection Day. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.